Fala, turminha linda, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, continuando a sequência dos nossos exercícios. Essa aqui é a planta da casa de solteiro, professor Carlos Costa, disciplina de desenho técnico, certo? Nós vamos aplicar agora aquelas técnicas de desenho, tanto de textura quanto de vegetação, nesse modelinho nosso aqui, tá? Então a gente agora começa a integrar um pouco as disciplinas, o que é algo extremamente importante dentro da faculdade. Eu montei uma base para fazer esse desenho, para ser mais ágil, e eu vou mostrar aqui para vocês. Não vou fazer um vídeo ensinando como é que monta a base, porque não tem segredo, tá? Eu vou falar como é, e eu tenho plena convicção de que vocês rapidamente compreenderão o que eu estou dizendo. O objetivo final é desenhar isso aqui como se estivesse implantado em um terreno. Isso aqui é um papel A3, o desenho está na 1:50, assim como que vocês já fizeram para o professor Carlos Costa. O objetivo final é a gente ter algum desenho parecido com isso aqui, tá? Então eu fiz esse esboço muito rapidamente para mostrar para vocês qual é o resultado final. Então a gente sai desse desenho, que é um desenho técnico, e a gente vem para um desenho de expressão, que pode ser apresentado para o nosso cliente, ou mesmo quando a gente está desenvolvendo a ideia, a gente já vai pensando nos caminhos, onde eu quero os estratos arbóreos, as massas de vegetação, o tipo de vegetação, etc. Tá? É um desenho infinitamente mais agradável aos olhos. A base que eu falei é essa aqui que eu preparei. Eu fiz essa no papel sulfite, tá? Porque tem muita gente que vai falar que não tem papel manteiga. Então eu fiz, coloquei por debaixo, né? Para puxar a base. E aí, com o auxílio de uma luz, eu ia olhando as linhas de baixo, né? Principais, e puxei, depois eu reforcei. Nesse caso aqui específico, e nessa nova base, eu preparei todo o desenho no papel manteiga. Então tá aqui, ó. Vocês enxergam a base, que é o desenho do Carlos Costa, a minha folha sobreposta, e aí em cima dessa folha eu puxei as linhas principais, tá? Peguei o meu, apesar de eu estar numa pequena prancheta, eu peguei apenas o meu esquadro, né? Segurei as folhas de modo que elas não corressem e fui tranquilamente traçando as linhas. Somente isso. Já aproveitei e fiz também o desenho dos pisos, né? Quais são e aonde eu imagino que serão, e fiz também o desenho da massa arbórea, que são essas circunferências, que é aquilo que a gente tinha conversado, tá? Então, dito isto e feito isto, eu retiro a minha base, que é essa, e o que eu tenho é um conjunto de linhas onde eu começo a trabalhar. Primeira coisa que eu faço, né? Eu desenho os pisos e as alvenarias, tá? Então a nossa sequência hoje será dividida em 2 vídeos. Primeiro, as alvenarias mais os pisos, e depois, no segundo vídeo, a vegetação, tá? Então, mas por que eu vou fazer todo preto e branco e não vou fazer ele colorido? Vamos supor que você precisa apresentar um projeto, tá sem o seu lápis de cor, que é uma coisa mais esboçada, croquis, enfim, não quer usar cor, preto e branco. Para fazer essa matriz aqui, essa base, eu usei a lapiseira B, mas vocês podem usar qualquer grafite que vocês tiverem, HB ou até mesmo H, que aí ele vai ficar muito mais leve. Eu deixei um pouquinho mais forte para que aparecesse no vídeo de forma clara e vocês conseguissem compreender a metodologia do desenho, mas vocês podem usar o H. Então, para reforçar as paredes,
né? Então eu vou pegar agora a minha lapiseira e não é para fazer com o auxílio do instrumento. Que instrumento, professor? Esse instrumento. Não precisa utilizá-lo agora. É para fazer uma coisa bem solta mesmo, bem leve, bem tranquilo. Vou começar pelas paredes. Então vamos lá. Eu vou reforçando essa linha manualmente. Tá aqui, ó. Ah, mas ficou um pouquinho tortinho. Não tem problema. O objetivo não é ficar retinho. Ó. Como lógica de desenho, eu tento sempre fazer todas as linhas em um sentido. E depois eu vou fazer todas as linhas no outro sentido. Então tá aqui, ó, certo? Agora eu vou fazer no outro sentido. Professor, mas você está passando o traço, ele não está encontrando certinho no vértice. Não tem problema nenhum. E aí agora, para dar mais peso para a parede, porque ela tem que aparecer no desenho, eu vou criar uma hachura, né? Criar uma sequência de linhas. Então eu vou usar, ó, de modo muito simples, essa linha a mais ou menos 45 graus e vou preenchendo toda essa minha parede. Sem segredo, pessoal. Naquela outra base que eu fiz no sulfite, eu preenchi ela inteira, que eu achei mais simples, mas nessa aqui eu farei diferente. Depois vocês podem escolher qual vocês gostam mais. Esteticamente, as duas têm um efeito muito semelhante. Então, sempre no mesmo sentido. Mais ou menos com o mesmo espaçamento. A lógica é criar um desenho expressivo. Principalmente, né, quando vocês forem meus colegas de profissão, o que será em breve, uma apresentação para os seus clientes, algo que seja infinitamente mais, eu não diria nítido, eu diria talvez lúdico, e mesmo assim mais objetivo. Afinal de contas, eles não são obrigados a entender um desenho de arquitetura, porque eles não estudaram para isso. Então ela dá um efeito muito interessante. Pronto, pessoal. Tá aqui. Então eu já tenho as bases reforçadas, a base da edificação. Depois a gente pode até desenhar o mobiliário interno, enfim. Não é o objetivo agora, isso pode ser feito também, não tem problema nenhum.
Mas agora a gente vai começar reforçando os pisos, dando as devidas texturas. Então, eu vou começar aqui, então pelas nossas... Isso aqui que eu fiz é como se houvesse uma parede de pedra para vocês entenderem. Depois eu pensei num piso que seja alguma coisa, a cerâmica ou mesmo um concreto num tamanho maior. Depois eu tenho madeira e madeira. Depois eu tenho um piso menor, né? E aí eu tenho uma pedra em volta da piscina, tá? E o restante será o paisagismo. Eu vou começar aqui por essa, que é a de pedra. Então vou... fazendo aquela coisa dos quadradinhos, tamanhos distintos, né? Como vocês podem ver, não tem um padrão, pode ser peças maiores, peças menores. Vou preenchendo. Então isso aqui, imaginem que é uma parede toda de pedra. Eu uso só aquelas linhas para me orientar. Professor, mas não tem medida? Não, não tem medida. É um desenho de expressão. Esse aqui seria um muro de pedra, né? O que eu imaginei? Um muro de pedra, um paisagismo embaixo, né? Próximo a esse outro piso de acesso. Enfim, então... Aqui. Finalizei essas linhas, aí eu venho engrossando um pouco, como se fosse aquela coisa das juntas, né, que a gente conversou quando a gente estava desenhando essa junta. Na verdade, seria a massa que segura a pedra. Eu vou fazendo aqui um contorno mais forte por fora. Depois eu venho preenchendo dentro. Eu acho isso mais ágil, tá? Então tá aqui, ó. Então, a base do meu desenho eu fiz com H ou HB, né? No caso vocês. Essa linha das pedras vocês podem fazer com B ou 2B. Isso que eu tô fazendo aqui, ó, vocês podem fazer com 4B. Quem quiser e tiver a mão um pouquinho mais leve, para não borrar muito o desenho, pode fazer até com 6B. Vou fazendo de novo a outra borda. Em alguns lugares eu já vou preenchendo. Então isso aqui seria a massa, as juntas, onde eu tenho as pedras.
bem tranquilo, coisa que vocês já fizeram. Nada demais. Aqui, é isso. Pronto. Aí, então eu comecei pelos elementos mais pesados, né? Então eu comecei aqui pelas paredes, pelas alvenarias da casa do solteiro e depois esse muro de pedra. Agora eu vou para os pisos. Então, vamos lá. Eu vou também de modo muito tranquilo, ó, reforçar as linhas do meu piso. Pegar uma posição melhor e fazer o traço de forma correta. Então tá aqui. Aí eu posso, com uma lapiseira um pouquinho mais fininha, fazer um outro traço mais levinho do lado. Que é pra dar um pouquinho aquele efeito da junta, sabe? Ou do rejuntamento, né? Então tá aqui, ó. Pronto. E aí eu posso continuar, né? Atribuindo a textura. Nesse piso. E depois eu posso também, com o auxílio do famoso cotonete, ou para quem tiver aí, né, o esfuminho, pode fazer naquela brincadeira de criar umas certas manchas, né? Porque independente do material, ele sempre tem umas manchas, né? Às vezes é por conta também do efeito de luz, etc. Tá aqui. Então, temos o piso. O outro piso, o próximo piso que eu vou fazer, seria o piso aqui de acesso, né? Então, sei lá, de repente esse pode ser um muro de pedra, um piso de acesso para o carro, enfim, aqui um piso de acesso para as pessoas. Esse eu vou fazer uma coisa um pouco mais riscadinha, né, para atribuir uma outra textura, tá? Então, vamos lá para vocês verem.
Notem que eu não estou muito preocupado se ele está passando muito da minha linha, enfim. A minha preocupação aqui é única, exclusiva, constituir um desenho que seja infinitamente mais expressivo. Não sei se vocês estão percebendo, mas tem hora que eu giro a lapiseira, porque às vezes eu quero também brincar com essa coisa de ter um traço mais fino e um traço um pouquinho mais espesso, tá? É simplesmente por isso. Depois eu venho e faço essa lateral do meu piso. Aqui. Pronto. Já tenho ele bonitinho desenhado. O próximo que eu vou fazer é o piso de madeira. Então eu vou trabalhar com as réguas de madeira, né? Então tá aqui, ó. Então eu vou reforçar a linha da régua. Por que eu estou reforçando? Porque ela tem mesmo um espaço entre uma régua e outra num deck de madeira. Tá aqui. Vou aproveitar e já vou fazer esse aqui de baixo também. Vou pôr uma folha. Porque senão a mão fica... ela não desliza bem. E aí eu vou fechar esse deck. Posso até pôr mais, dar um pouco mais de peso, né? Feito isso, vocês podem pegar um lápis mais bem apontado, né, um HB, ou uma lapiseira um pouco mais fininha, e vocês podem fazer o desenho dos veios da madeira. Não tem muito padrão, tá vendo? É uma coisa mesmo de linhas. Às vezes pode aparecer algum nó da madeira, enfim. Mesma coisa aqui. Só reforçar essa...
Pronto, tá aqui. A gente tem a madeira desenhada. Aqui embaixo, imaginei um piso de pedra. Então esse piso de pedra, de seixo, né, uma pedrinha mais redondinha, contornando o deck. Então eu tenho uma linha guia, mas na verdade aqui é uma coisa mesmo de soltar essas pequenas circunferências, né? Como se fossem de fato essas pedrinhas, esses seixos, né? Então contornando esse eu vou preenchendo de modo muito tranquilo. Esses exercícios eles são muito legais também porque eles ajudam a gente a ir melhorando o nosso traço. A gente vai ganhando primeiro mais firmeza na mão, no traço. Segundo que a gente vai conhecendo um pouco mais, né, o peso do instrumento, o peso da nossa mão, a força que eu aplico, aliás, que eu devo aplicar. E cada desenho que vocês vão fazendo é uma possibilidade de avançar e melhorar na qualidade do traço e na qualidade gráfica, na qualidade de expressão. Então tá aqui, tô fazendo essa brincadeira como se eu tivesse essas pedrinhas, esses seixos de rio, né? Essas pedrinhas redondas. Mais ou menos preenchendo os espaços. Simples. Isso é muito legal também, um projeto de paisagismo, né? Você vai puxando as linhas, vai escrevendo os materiais que você está imaginando, vai compondo graficamente, né, o projeto de vocês. Então, tá aqui, ó. Deixa as pedrinhas meio soltas assim. É isso. Então aqui eu fiz o seixo. Aqui embaixo seria um porcelanato, uma cerâmica, alguma coisa assim, com uma retícula menor. Então eu tenho, tá aqui o meu piso. Sem segredo, né, pessoal? E aí eu posso também fazer aquela brincadeira dos pontos para dar uma textura, para falar que é um piso antiderrapante, por exemplo. Precisa fazer com força, tá? É só mesmo ir pontuando aqui, fazendo esse movimento bem simples, bem tranquilo. É isso aqui. E aí, os últimos dois pisos que eu tenho é o piso de pedra e aqui dentro da nossa piscina, né? O da piscina é muito simples, essa lapiseira mais fininha, com um grafitezinho H. Eu vou só fazendo
a sequência de linhas, muitas linhas, como se fosse algum tipo de material um tamanho menor, como uma pastilha, enfim, alguma coisa assim. Bem leve, bem suave, não precisa por força, porque também é uma relação de alturas, né? Esse material tá lá no fundo, tem água por cima, então ele, apesar da transparência da água, ele vai aparecer infinitamente menos que os outros, tá? Então tá aqui, fazendo sentido. Às vezes eu levanto, viro, é mais fácil. Eu fico só com medo de não aparecer direito pra vocês na câmera. Mas acho que tá dando pra entender, né, galera? Tá aqui. E aí o nosso último material seria uma pedra mesmo em volta da piscina. Então, esse material em volta da piscina eu vou fazendo aquela brincadeira de mais ou menos manter um padrão, né? O tamanho das formas. Nada demais, nada que vocês não estejam não habituados. Exatamente o exercício que nós fizemos na semana passada. Tentando simular um pouquinho aquela pedra mesmo, né? O pessoal coloca em volta das piscinas, nas áreas que eventualmente possam estar molhadas e as pessoas circulando, né? Então, eu vou preenchendo. Não tem um padrão muito de medidas, né? Eu tento mais ou menos seguir uma proporção apenas. Mas é claro que essa proporção ela não tem uma medida exata, específica para o desenho. Tá aqui. Vou fazendo essas pedras.
E depois a gente vem e reforça a borda dessa piscina. Reforça a linha das pedras. Pessoal, é isso. A primeira parte do nosso desenho é essa aqui. E aí, construam a base e façam esse desenho, essas texturas com estes pisos. E eu volto depois na próxima aula para a gente poder colocar a parte do paisagismo. É isso. Abraço, turma!